como é bom estarmos na casa do Pai. E eu sei que não tem sido fácil os dias que estamos passando, mas eu sei que é momento de buscarmos ainda mais a presença de Deus. É motivo para que possamos ainda conquistar forças de onde não tem, tirar forças de onde não tem, para que possamos estar cada vez mais buscando a face do Senhor, buscando então uma oportunidade de estarmos mais próximos de Deus. E eu tenho certeza, se você tem sentido um pouco da dor do teu próximo, porque a Bíblia fala sobre compaixão, e sentir compaixão é exatamente sentir um pouco da dor do outro, se colocar no lugar do outro. Alguns tiveram condições de colocar alguns funcionários de férias, outros já não resolveram as férias, já tiveram que demitir, outros retornaram, mas ainda assim o comércio está parcialmente aberto e parcialmente fechado. Então nós estamos vivendo um tempo onde verdadeiramente temos que buscar ainda mais a face do Senhor. E eu sei que há momentos na nossa vida que nós buscamos a Deus e parece que Deus não está nos ouvindo. Há momentos que buscamos a Deus, mas parece que Deus está a quilômetros de distância de nós. Eu sei, irmãos, que não são todos, mas tem pessoas que às vezes digam: não, comigo é diferente, eu faço uma campanha de 3 dias de jejum e oração e Deus me responde. Se com você é assim, glória a Deus. Mas nem sempre é assim, nem sempre isso acontece com todos. Há momentos que a gente busca a Deus, que a gente ora a Deus, que a gente faz jejum ao Senhor, mas parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus não está respondendo na nossa aflição, na nossa angústia. Há momentos que parece que Deus está distante realmente de nós. Eu não sei se acontece com todos, mas existem situações na nossa vida que, por certo, um jejum de 1 semana não resolve, de 2 não resolve, de 3 não resolve, porque quem marca o tempo é Deus, não somos nós. Quantos já passaram por situações, e se eu fosse perguntar aqui nessa noite, se alguém pudesse falar, e não pense que isso é diferente, irmãos, porque eu sei de pessoas que passaram 1 ano orando por um parente da família que está enfermo, alguém com câncer que gostaria de ser curado, uma esposa orando pelo marido que muitas vezes está no mundo das drogas, enveredou o seu caminho pelo mundo da bebida, uma filha que porventura negou a paternidade, saiu de casa, um filho da mesma forma. Não é diferente. Às vezes um caso de traição, de adultério que você precisa perdoar. E quantas vezes são situações que nós passamos, que nós precisamos clamar ao Senhor e entramos em oração a Deus, mas ainda assim parece que Deus não está nos ouvindo. Eu sei que há situações nas nossas vidas que nós pensamos como muitos: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus nos abandonou? E às vezes no momento de epidemia que nós pensamos também: Senhor, já tem 40 dias, já tem 50 dias, 60 dias, mas parece que ainda assim não vemos a resposta, ainda assim não conseguimos ver a luz no fim do túnel. Em todas as áreas da nossa vida, às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades. E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos nessa noite. Quando Deus se cala, quando parece que Deus está distante de nós, quando nós não estamos vendo a mão do Senhor agindo em nosso favor, parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não nos ama mais, parece que já não somos mais a obra perfeita, a obra da criação do Senhor. Eu sei que muitos já passaram por situações assim. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai Soberano, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na Tua casa nessa noite. Quero te agradecer, ó Pai, por todos os Teus filhos que estão aqui nessa noite, que vieram orar ao Senhor, buscar a Tua face, vieram, ó Pai, buscando receber do Senhor uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, uma palavra, ó Pai querido, para que possamos sair daqui com as nossas mentes, ó Pai querido, refrigeradas no Senhor, com as nossas mentes aliviadas no Senhor, na certeza, ó Pai, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Pai, abençoa os teus filhos e filhas que estão em casa acompanhando essa live. Abençoa, ó Pai, todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Fala, ó Pai, ministra aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, pois Tu és o nosso Deus, a nossa rocha inabalável.
No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Irmãos, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 11. Se você encontrar, eu te convido a se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 4. Diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Amém? Podeis assentar, amados. Como nós falamos aqui, existem momentos na nossa vida que parece que Deus se cala. Há momentos que Deus parece que não ouve mais as nossas orações. Eu passei por várias situações, assim como eu sei que você também já passou por várias situações como essa. Situações onde muitas vezes foi um ano de luto, 6 meses, 2 anos, 5 anos, talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida. Situações onde nós clamávamos a Deus, pedindo a Deus um milagre, uma solução para o nosso problema, uma solução para a situação que estávamos enfrentando. Situação essa, às vezes, que a pessoa estava enferma, ou uma situação de enfermidade que levasse à morte, ou uma situação de traição, uma situação onde o pecado muitas vezes tomou você, te conduziu para caminhos distantes do Pai, uma situação onde às vezes é preciso que você pare para pensar aonde você caiu, aonde você errou, o que você tem feito então para ficar distante dos caminhos do Senhor. E ao lermos essa palavra, a palavra do Senhor, nós podemos perceber que aqui estava se referindo a uma família muito especial para Jesus, a família de Maria, de Marta e de Lázaro. A Bíblia faz questão de frisar em Lucas capítulo 10, no verso 38, que Jesus visitava essa família constantemente, que Jesus comia com essa família. A Bíblia fala que quando Jesus chegava na casa, então Maria corria aos pés do Senhor Jesus para adorá-lo, fazia questão de sentar aos pés do mestre, ouvir o mestre, ouvir tudo aquilo que o mestre tinha a dizer. Marta então corria para fazer aquela comida deliciosa para Jesus, aquele prazer de receber o mestre em sua casa, de poder sentar à mesa, comer com o Filho de Deus, com o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham prazer de estar ali sentados, se regozijando com a presença de Deus. Jesus tinha uma grande comunhão com eles, amava-os de tal forma. Nós podemos perceber então que essa mesma Maria é aquela que unge os pés de Jesus, um pouco antes do seu sepultamento. Assim como está narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3, da mesma sorte em Mateus, capítulo 26, verso 6, e em Lucas, capítulo 7, versículo 36. João é o único que vai descrever o nome dessa mulher no Evangelho de João, no capítulo 12, e faz questão de citar que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta. E aqui nós podemos perceber então uma família que Jesus conhecia, uma família que Jesus tinha contato, uma família que Jesus ia à casa deles, sentava com eles, comia com eles, estava com eles em todos os momentos, em vários momentos da sua vida. Mas aqui nós percebemos em que um dado dia, em dado momento da sua vida, Lázaro se encontra enfermo. O irmão então, aquela pessoa que Jesus amava, porque nós podemos dizer que amava, porque no versículo 3, nós podemos perceber que Maria e Marta mandam um recado ao Senhor e dizem: diga ao Senhor que aquele que ama, aquele que tu amas, está enfermo, está doente. Faz questão de frisar que era aquele a quem o Senhor amava.
E a primeira coisa que nós podemos pensar aqui, que é independente dos seus sentimentos, independente de como você se sente, independente da situação que você está vivendo, você precisa entender que Jesus continua o mesmo. Ele continua te amando, Ele continua com você, Ele te ama da mesma forma, apesar de que quando nós estamos assim, nós achamos que Deus não nos ama, nós achamos que Deus nos abandonou. E observe então que Maria e Marta mandam avisar: ei, Jesus, diga a ele que a quem ele ama está doente, precisa urgentemente vê-lo. A Bíblia fala então que Jesus, ao ouvir isso, permanece então naquela cidade por mais 2 dias. Parece até um contraste. A Bíblia fala que Jesus estava à distância mais ou menos de Jerusalém de 15 estádios. Se pudéssemos dizer hoje, seria mais ou menos 3 quilômetros de distância. Jesus poderia ter atendido o pedido de imediato. Jesus poderia: não, estão mandando me chamar, eu vou correr lá, eu vou atender. E esse é o desejo do nosso coração quando nós estamos passando por apuros. Esse é o desejo do nosso coração quando nós estamos sofrendo. Ninguém que está sofrendo quer esperar uma semana para resolver o problema, quer esperar um mês para resolver um problema, quer esperar um ano para resolver o problema. Nós vamos encontrar na palavra de Deus homens de Deus como Isaac, que orou 20 anos por conta da sua mulher que era estéril. 20 anos orando então para que Rebeca pudesse ter um filho. Ele tinha 40 anos quando começa a orar, e aos 60 anos então nascem-lhe os filhos. Nós podemos perceber em vários momentos, assim como Abraão e Sara também, que era estéril, e ora por muito tempo pedindo a Deus um filho. Ana da mesma forma. Quantas passagens na Bíblia tem falando acerca disso? De oração, de busca, de intercessão, de clamor ao Pai. Mas quem tem dor, tem pressa. Ela diz: não, manda chamar Jesus. Jesus já tinha feito vários milagres. Jesus já tinha curado aquela mulher com fluxo de sangue. Jesus já tinha curado a filha de Jairo. Jesus já tinha curado um servo do sumo sacerdote. Jesus já tinha curado um servo de um centurião romano. Simplesmente ele diz: ei, não, seja curado, e foi curado. Ele não precisou ir até lá. Da mesma forma que aonde Jesus estava, ele poderia dizer: não, Lázaro seja curado, e Lázaro ser curado. Mas não foi assim. Não aconteceu dessa forma. A Bíblia fala então que Maria e Marta estavam ali esperando, aguardando a volta de Jesus, aguardando então que Jesus pudesse voltar até elas. Mas a Bíblia fala no verso 6 que ele demorou ainda 2 dias. Diz: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele demora mais 2 dias. E o mais interessante, Jesus diz o quê? Que essa enfermidade não era para a morte. Parece um contraste. Como a enfermidade não era para a morte se ele morreu? Estaria Jesus mentindo? Ele faz questão de frisar aqui no verso 4: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus já tinha um plano, Jesus já tinha algo determinado no coração do Pai que iria acontecer, mas Maria nem Marta sabiam. Ninguém sabia o que estava para acontecer. Observe então que a palavra faz questão de dizer: Jesus convida os seus discípulos: ei, vamos para Jerusalém. No versículo 15 em diante, ele convida o povo então para ir para Jerusalém, para ir então para que pudesse se encontrar com Lázaro. Mas os discípulos dizem: Senhor, quase te matam em Jerusalém, você vai voltar para lá? Jesus diz: não, eu preciso encontrar com Lázaro, porque ele dorme. Os discípulos acharam então que ele estava dormindo de fato, mas Jesus disse para eles de forma muito específica, no verso 15: e é por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, no verso 16, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Tomé então disse: ei, Jesus, nós vamos lá para morrer com Lázaro? Nós vamos até lá para morrer com ele? Se ele já está morto, o que nós vamos fazer lá? E nós percebemos então que o coração de Marta e Maria estavam angustiadas, desesperadas, esperando então uma solução do Senhor.
uma resposta de Deus. E uma outra coisa que nós precisamos entender nesse texto: Deus se importa conosco. Deus te ama de uma forma incondicional. Ele valoriza você. Mas nós precisamos aprender a ser sinceros com Jesus. Sem cera. É preciso tirar a máscara. Às vezes nós achamos que a oração mais poderosa que existe é aquela oração bonita que você pode fazer a Deus. E alguns então dizem: excelentíssimo Senhor. Tratam a Deus de uma forma como se pudesse estar diante da presença de um juiz. Magnânimo Senhor Deus. E às vezes usamos palavras para Deus, que Deus olha para dentro de nós, olha para dentro da nossa alma, e às vezes Deus está esperando a nossa sinceridade com Ele. Deus está esperando que verdadeiramente nós vamos falar, mas para tocar o seu coração. A Bíblia fala então que Jesus volta e chega até aquele lugar que aquela mulher está. Ele se encontra com Marta e com Maria. A Bíblia faz questão de frisar no versículo 20 que quando Marta soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Mas disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela foi direta, específica. Ela já chegou para Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Observe então que Marta era aquela que ficava na cozinha. Marta era aquela que cozinhava para Jesus. Marta, talvez por dentro é como eu e você, que queremos falar alguma coisa, mas nós não desabafamos, nós não falamos. Por certo ela disse: hoje eu não vou cozinhar para você, eu não vou preparar um banquete para você, eu não vou te conduzir até dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque o Senhor sabia que eu precisava de você, e no momento em que eu mais precisei, o Senhor não veio me socorrer. Ela estava dizendo isso para Jesus. Ela dizia para Jesus: mas se o Senhor tivesse chegado antes, será que na sua agenda o Senhor não encontrou um tempo para mim? Jesus, no momento que eu mais precisei de você, você não veio nos socorrer. Acontece isso conosco todos os dias. Às vezes há momentos, aquele momento da sua vida em que você diz: não, eu preciso de Deus, eu quero Deus. Naquele momento que você está chorando de noite, naquele momento em que a noite parece durar mais do que 24 horas, mais do que o dia, naquele momento em que você deita na cama e não consegue dormir, naquele momento que você coloca a mão no peito e você sente a dor no seu coração, naquele momento que você olha para a sua vida, para a sua família e vê o quanto você está precisando de Deus. Às vezes naquele momento que você brigou com a esposa, brigou com os filhos, naquele momento em que ela disse: não, eu vou sair de casa, ou que você disse: não, eu vou te abandonar, ou que você disse para os seus filhos: papai tem que ir embora, ou no momento que você olha para a sua família e vê alguém enfermo ali, e você se depara com a seguinte oração: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, é nesse momento. E é nesse momento que ela ouviu o silêncio de Deus. É nesse momento que Deus não respondeu. Foi nesse momento que Deus não atendeu o seu pedido. Da mesma forma que muitas vezes nós sentimos assim com Deus. E aí nós queremos maquiar aquela oração e dizer: Senhor, eu te amo. A oração mais poderosa que pode existir, meu amado, é aquela oração sincera com Deus. É você dizer: Deus, eu estou chateado, Deus, eu estou decepcionado. Marta estava dizendo isso para Jesus: eu estou decepcionado com o Senhor. O Senhor estava na minha casa direto, mas no momento que eu mais precisei, o Senhor não veio. Observe que a primeira coisa que ela fala com o mestre é exatamente isso que diz no verso 21. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E aí Marta conversa com ele, dialoga com ele. Marta era quem ficava em casa fazendo comida. Maria, quando Jesus chegava, se debruçava nos pés de Jesus, mostrando que às vezes são situações diferentes. Aquela que antes corria para estar do lado de Jesus, ficou trancada dentro de casa. Aquela que ficava trancada dentro de casa agora foi encontrar com Jesus, mostrando que às vezes as situações, quando se passa em nossa vida, nós muitas vezes tomamos decisões diferentes da que estamos vivendo. Às vezes quando o problema é comigo, na minha família, eu tomo uma decisão diferente.
Quando eu estou na alegria, eu reajo de uma forma, mas quando eu estou na dor, reajo de outra forma totalmente diferente. Quando as coisas vão bem, eu ajo de uma maneira, mas quando vai mal, eu ajo de outra forma totalmente diferente. E a Bíblia fala então que aqui naquele momento, Jesus consolando diz no verso 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Observe a pergunta direta, específica de Jesus. Nós precisamos aprender a responder essas perguntas dentro de cada um de nós. Porque a pergunta, se eu não conseguir responder isso dentro de mim, com certeza eu não conseguirei ter sucesso na minha vida. Muitas vezes nós fazemos duas perguntas: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Porque é nesse momento de dor, nesse momento de angústia que eu pergunto: se Deus me ama tanto, por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? E é nesse momento que muitas pessoas abandonam a Deus, é nesse momento que muitas pessoas se distanciam de Deus, porque dizem: se Deus me ama tanto, por que está acontecendo isso comigo? Marta, por certo, perguntou no seu íntimo: mas Senhor, tu amas meu irmão, tu amas a minha família, mas se tu me amas, Deus, por que o Senhor está me abandonando? Se tu me amas, Senhor, cadê você no momento que eu mais precisei? E quantas pessoas que abandonam a Deus exatamente nesse momento, porque entendem que Deus não a ama, quando na realidade Deus nunca mudou em relação ao seu amor. E a pergunta é de Jesus para ela: crês nisso? Você crê? E eu pergunto para você na noite: você crê em Jesus Cristo? Você crê? É preciso crer no Senhor Jesus. É preciso crer. E aí nós percebemos então, ela respondeu: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela declarou que cria no Senhor Jesus, que confiava no Senhor Jesus, que sabia que Ele era o Filho de Deus, o Messias, aquele que haveria de vir para salvar a humanidade. Ela tinha certeza. E tendo dito isso, a Bíblia diz que ela retirou-se e chama a sua irmã. Ela agora chama Maria. Observe a sinceridade de Maria. Nós precisamos aprender com isso, meus amados. A Bíblia fala então que naquele momento que ela diz a Maria que o mestre havia chamado, no versículo 29 ela diz: ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecido onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido. Observe que mais uma vez a mesma irmã: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela foi sincera, foi uma oração que tocou fundo o coração do Senhor, porque ele entendeu naquele momento que ela sabia da angústia, ele sabia da angústia que ela estava sentindo, ele sabia daquilo que ela estava trazendo dentro do seu coração, porque ao encontrar Jesus, ela fez a mesma pergunta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, meu irmão ainda estaria vivo, porque ela sabia que o Senhor teria curado se Jesus tivesse vindo. Mas aí Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se. Observe então, Jesus, como diz no versículo 31, Jesus chorou, Jesus se comoveu. Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus. Jesus sentiu dor, sentiu a tristeza, ao saber que o seu amigo querido, alguém de sua intimidade, alguém que tinha comunhão com ele, havia morrido. E a pergunta de Jesus é: onde o sepultastes? Onde o colocastes? Nos mostrando, Deus queria ir até o túmulo. Deus desejava saber aonde tinha colocado Lázaro.
E esse Lázaro muitas vezes simboliza para nós a nossa enfermidade, simboliza para nós o nosso pecado, simboliza para nós tantas coisas em nossa vida, porque às vezes é onde você colocou. Deus está perguntando para nós: ei, aonde você caiu? Aonde foi que você errou? Aonde foi que você pecou? Deus está pedindo: ei, leva-me até o sepulcro. Leva, e nesse momento às vezes você precisa entender: leva até aonde? Leva até a tua cama, a tua casa, leva até o teu escritório, o teu trabalho, leva-me aonde você tem necessidade. Porque nós percebemos então que Jesus nesse momento estava falando: conduza-me até o sepulcro. Quantas pessoas que têm pecado, mas não se permitem Deus se aproximar delas, sabe por quê? A Bíblia fala então que Jesus ficou exatamente aonde Maria tinha deixado, aonde Marta havia deixado. Maria chega e topa com Jesus no mesmo lugar. A Bíblia diz que Jesus não entrou em Betânia, Jesus ficou lá parado aonde encontrou com ela. Jesus não simplesmente entrou na casa dela, sabe por quê? Jesus é um grande cavalheiro, Ele não arromba as portas, Ele não sai arrombando para entrar na tua casa, não. Ela deixou Jesus ali, Jesus ficou lá aguardando, Jesus ficou lá esperando. Ela pudesse dizer: não, vem Jesus, entra comigo. Ela não fez isso como de costume. Ela não convidou Jesus porque estava magoada, porque estava ressentida, porque estava sentindo dor dentro do seu coração, na sua alma. Ela queria descarregar no Jesus. Ela queria dizer: não, você devia estar aqui, você devia ter vindo, foi o momento que eu mais precisei. Tu sabes o quanto Lázaro te amava. E por certo, ela disse: Lázaro ficou o momento todo perguntando: cadê Jesus? Jesus não vai vir? Jesus não apareceu? Porque ele era amigo, ele poderia fazer essa pergunta: ei, mandou chamar Jesus? Disse para ele que sou eu? Disse para ele que aquele quem você ama? Ela deu todos os detalhes para poder informar quem era Jesus. Da mesma forma que às vezes nós oramos e dizemos para Deus: Deus, sou teu servo, Deus, sou teu filho, tu sabes que eu já tenho 10 anos que te sirvo, tu sabes, ó Pai, que eu prego o teu nome, tu sabes, ó Deus, que eu evangelizo, que eu ajudo na tua obra, que eu ajudo na tua casa. E quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Diz: Senhor, eu ajudo os pobres, eu dou cesta básica. Nós fazemos isso com o Mestre, nós fazemos isso com o Senhor. Mas lembre-se, Deus continua te amando. Lembre-se, Deus não deixa de te amar. Para que você faça uma oração poderosa para Deus, não é uma oração bonita, mas muitas vezes você precisa rasgar o seu coração. Não rasgar as suas vestes, mas rasgar o teu coração. Você precisa ser honesto com Deus e levar o Senhor lá onde você caiu, lá onde você pecou, lá onde você errou. Porque se você fizer como Marta e Maria naquele momento, deixaram Jesus sem entrar em Betânia. Quantas pessoas que não deixam Jesus entrar dentro da sua casa, atendem Jesus do lado de fora, não permite ou permite que ele vá só até a garagem, não permite que ele entre na sala, não permite que ele entre no quarto, não permite que ele vá até a cozinha, não permite que Jesus entre no seu coração e na sua vida. É preciso levar Jesus aonde você caiu, aonde você errou. Observe então, a Bíblia fala aqui que Jesus chorou no verso 35. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Tinha testemunho de que de fato Jesus amava Lázaro. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Sempre tem um enviado diabo, né? Sempre tem um. Sempre tem um para cutucar, para colocar o dedo na ferida. Mas não podia, se Jesus, ele curou o cego, por que ele permitiu que Lázaro morresse? E sempre vai existir pessoas na sua vida que vão dizer: ei, se Jesus fosse bom mesmo, ele te curava. Ei, se Jesus fosse bom mesmo, você não perderia o emprego. Se Jesus fosse bom mesmo, a sua vida era diferente. Se Jesus fosse bom, você prosperava. Se Jesus fosse bom de fato, essas coisas não iam acontecer com você. Sempre tem um enviado demônio. Há momentos, às vezes nós temos ouvido isso aí. As pessoas agora costumam dizer: ei, mas se o pastor cura tudo, observe, por que não cura aqueles que estão doentes? Quem cura é Jesus. É a vontade do Pai, não a nossa.
É Deus quem determina todas as coisas. Se Ele quiser curar, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não é a minha nem a tua vontade que vai mudar a direção do coração do Senhor. Ele já tem todas as coisas determinadas no seu coração. Mas vai sempre existir algum, mas se Jesus é bom, por que tem pessoas morrendo? Sempre vai ter um para poder dizer e cutucar na sua ferida. A Bíblia diz que no versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era essa uma grande gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Observem, amados, é nesse momento que às vezes nós temos que nos perguntar. Ele manda tirar a pedra. Tirar a pedra para nós. E aqui a Bíblia fala que Lázaro já cheirava mal. Primeiro que os judeus acreditavam então que o morto, durante 3 dias, o espírito ficava ali rodando e poderia muito bem a qualquer hora voltar para o corpo. Mas aqui o morto já tinha 4 dias, já não tinha mais solução, já não poderiam mais resolver aquele problema. Só o Senhor poderia resolver aquele problema, só o próprio Deus encarnado para resolver aquela situação. Da mesma forma que às vezes há pecado em nós, que nós precisamos confessar ao Pai, porque muitas vezes cheira mal em nossas vidas. Marta diz: não, mas não tire a pedra porque já cheira mal. Existem problemas que estão tão encravados em nós que já cheira mal. Pecados que, se nós não tivermos coragem e ousadia de Deus para tirarmos da nossa carne, vai continuar fedendo, e com certeza Jesus vai se manter distante. Existem pessoas que você fala: ei, perdoa o teu irmão, e diz e fica se contorcendo, se doendo, porque não consegue perdoar o outro, porque querem muitas vezes matar, querem destruir. Existem pessoas que estão dominadas pelo pecado, não conseguem se livrar dos seus vícios. Mas Jesus está dizendo: tira a pedra. Jesus está dizendo: ei, me mostra onde é que está. Me mostra onde você caiu, me mostra onde você adulterou, me mostra onde você se embriagou, me mostra onde você estava no mundo, me mostra. Jesus está dizendo: ei, vai lá e tira a pedra. Agora eu quero ver na profundidade, eu quero ver em detalhes. Era isso que Jesus estava pedindo: tira a pedra. Ele tinha todo o poder para simplesmente remover aquela pedra. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade, ele tem e continua. Mas ele não fez isso, ele pediu para que alguém retirasse a pedra. Então Jesus quer que você mostre para Ele aonde foi que você errou, aonde foi que você tem errado, o que você tem feito. Porque muitas vezes o nosso pecado cheira mal. O pecado é um grande opróbrio para as nações, para o povo de Deus. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Só o pecado nos separa de Deus e nada mais. Muitas vezes nós estamos em situações onde nós estamos sofrendo, estamos passando por dificuldade, mas nada disso nos separa de Deus. A enfermidade não nos separa de Deus, a fome não nos separa de Deus, a dor, a angústia não nos separa de Deus, a perseguição, como diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, também não nos separa de Deus. Mas o pecado sim, o pecado nos distancia de Deus. E a Bíblia fala então que naquele momento o próprio Jesus mandou que retirassem a pedra. E Jesus disse para Marta, Marta disse: não tire a pedra, cheira mal. Mas Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Observe então que ele faz questão de dizer: é preciso crer. Não é você dizer: não, eu creio em Jesus, mas duvidar do amor do Pai. Eu creio em Jesus, mas duvidar que Ele pode te salvar. Você não está de fato crendo em Jesus. E a Bíblia diz então no verso 41 que eles tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus então não ora aqui como nós oramos, mas ele olha para cima e disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes, graças te dou porque sempre me ouves. E ele vai a dizer: ei, graças te dou. E eu disse isso por causa daqueles incrédulos que estão à minha volta, por causa daqueles que vieram então ver o que estava acontecendo aqui.
E nós precisamos ter essa mesma fé, essa mesma convicção, ter essa mesma certeza de que só o Senhor pode nos dar a vitória que nós precisamos. Por mais que muitas vezes nós vamos estar passando por turbulências em nossas vidas, que às vezes nós perguntamos: cadê Deus? Por que Ele sumiu? Por que eu não vejo mais? Por que eu não ouço mais a voz do Senhor? Quantos crentes que estão assim? Quantos crentes que estão dessa forma, duvidando? Começa então a ter no seu coração dúvida: será que de fato Deus se importa comigo? Ou será que se Deus me ama tanto, por que está acontecendo comigo? E a Bíblia diz então que o Senhor, que naquele momento que tiraram a pedra, o Senhor diz: ei, Lázaro, Lázaro, saia para fora. Amém? Lázaro, saia para fora. E naquele momento a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora, cheio de ataduras ainda no corpo, e ataduras então na face. E o Senhor diz: tirai as ataduras dele. Mas observe, algum escritor faz questão de dizer que ele diz Lázaro, porque se exatamente ele não fala Lázaro, todos aqueles que estariam sepultados ali sairiam para fora. O poder e a autoridade do Senhor é tão grande, que se Ele dissesse: ei, levanta-te dentre os mortos, todos levantariam. Mas Ele precisou dizer: Lázaro, saia para fora. Porque naquele momento Ele disse: só Lázaro. Só era para Lázaro ressuscitar e não para os outros. Porque se Ele não tivesse dito o nome Lázaro, todos aqueles ressuscitariam, mostrando então o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. E naquele momento Lázaro sai para fora. A Bíblia diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você não pode sair daqui com dúvidas nessa noite. Você que está em casa não pode ter dúvidas no seu coração. Eu não sei qual a situação que você tem passado. Eu não sei se você tem orado há muito tempo. Mas aprenda isso nessa noite. Não é porque Deus parece que não está te ouvindo. Não é que parece que às vezes nós ouvimos a voz de Deus, que simplesmente Ele se esqueceu de nós. Não é por não ouvirmos a voz do Senhor. Não é por nós passarmos por dificuldades, que parece que Deus nos abandonou. Não é porque às vezes tem dor e mágoa em nosso coração, que Deus se esqueceu de nós. Mas nós precisamos saber que ainda assim, ainda que estivermos passando por tudo isso, Deus continua o mesmo. Deus continua nos amando. Assim como Maria e Marta tinham essa convicção ao dizer no versículo 3, que aquele que tu amas está enfermo. Ela continuou tendo essa certeza. Assim como ela diz aqui no versículo 21, ou que ela declara então que ela cria no Senhor Jesus. No versículo 26, diz: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela sabia que amava, ela tinha a crença no Senhor Jesus como Filho de Deus, ela tinha convicção, e Deus operou milagres através da vida dela, porque ela não negligenciou essas verdades. Nessa noite você precisa ter essa certeza. Você precisa crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e saber que Ele faz o melhor para você. Não é o que você quer, não é o que você acha que é o correto, mas Deus sabe o que é melhor para nós. É por isso que Ele faz exatamente o que é melhor, não o que você quer. Ele faz exatamente o que Ele quer e não o que eu quero. Muitas vezes, meus amados, Deus está impedindo, ou Deus está, de certa forma, não permitindo as nossas orações, porque Deus quer exatamente aquilo que é melhor para mim. Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Amém? Você crê que o Senhor faz aquilo que é melhor para você? Amém? Então não duvide em seu coração. Saia daqui nessa certeza nessa noite. E você que está em casa, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Os irmãos poderão se colocar em pé. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos seus filhos e filhas aqui nessa noite, e com cada um dos teus servos e servas
espalhados pela face da terra. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue a abençoar o teu povo. Continue, ó Pai querido, a plantar em nossos corações a certeza de que nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no unigênito Filho de Deus, naquele que nos ama, ó Pai querido, e é exatamente por isso que nem sempre o Senhor faz aquilo que nós queremos. O Senhor só faz aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem certeza que será o melhor para nós. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida, e que os irmãos possam vir também no domingo pela manhã e no domingo pela noite, para que juntos possamos cultuar ao Senhor. Deus abençoe a todos.